E estamos no período de Pentecoste. E o Pentecoste, nós vamos estar celebrando o Pentecoste dia 24, né? 24, se não me engano. 24, nós vamos estar celebrando. Pentecoste é o período empreendido do carnaval, né? E aí começa-se a contar. E é algo muito interessante. Pentecoste se refere a 50 dias. Pentecoste, a festa da família. Nós estamos trabalhando. Enquanto o Pentecoste não acontece, nós estamos trabalhando, nós estamos evangelizando, nós estamos pregando, nós estamos cultuando, nós estamos nos reunindo, nós estamos avançando. E hoje, quarta-feira, passo de fé. O que eu quero sugerir hoje é Pentecoste, a festa da família. A ordem de Deus para hoje, para nós hoje, encontra-se em Levítico. A ordem de Deus para nós hoje encontra-se em Levítico, no 23, a partir do verso 15. 23, 15. Depois, para vós, contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. 23, a partir do verso 15. Tá? Capítulo 23, Levítico, a partir do verso 15. Agora estou lendo 16. Até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas habitações trareis dois pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão. Levedados se cozerão. Primícias são ao Senhor. Também com o pão oferecereis 7 cordeiros, sem mancha, de 1 ano, e um novilho de 2, ou melhor, e um novilho e 2 carneiros. O holocausto serão ao Senhor, com sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para expiação do pecado de 2 e 2 cordeiros de 1 ano, por sacrifício pacífico. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movido perante o Senhor, com os 2 cordeiros. Santidade serão ao Senhor para o sacerdote. E naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações, pelas vossas gerações.
Bênção pura. Senhor, obrigado pela tua palavra lida. Que teu Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações, às famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Capítulo 23 de Levítico, a partir do verso 15, do 15 ao 21. O Pentecoste. Que a gente se prende muito ao Pentecoste, lá do Novo Testamento, de Atos. Mas o Pentecoste, ele não começa exclusivamente no Novo Testamento. O Senhor, Deus, ele se utiliza de um evento que já acontecia, já era uma tradição, e o Senhor ele se utiliza de um evento lá no Novo Testamento para dispersar o Espírito Santo aos santos, às vidas, aqueles que ali estavam reunidos, aqueles que estavam ali naquele mesmo lugar, no mesmo objetivo. Pentecoste, a festa da família. É a nossa festa, Pentecoste. Eu ainda não tenho certeza. 24 é sábado, é domingo, né? 24 é domingo. E eu provavelmente devo ir nesse Pentecoste. Eu vou aproveitar que a gente está tendo atividade de manhã, né? Porque é bom demais a gente sentir o mover de Deus. A convocação foi feita. Mas não. Mas a gente reviver. Deus falou, quando o povo ele sai do Egito, Deus orienta o povo sempre festejar pela libertação. A Páscoa é uma celebração da liberdade. E Deus sempre fala, olha, vocês sempre se reúnam para celebrar, para festejar a libertação. Vocês têm que celebrar, vocês têm que se alegrar, vocês têm que se reunir, se encontrarem, para vocês poderem oferecer louvores ao Senhor por tudo quanto o Senhor fez, pelo Senhor ter tirado o povo do Egito. A festa de ação de graças ao Senhor. Primeiro ponto que eu quero deixar registrado. Que festa é essa? Pentecoste é a festa de ação de graças ao Senhor. Pentecoste é aquela festa que nós agradecemos. Nós precisamos agradecer. Nós precisamos nos colocar à disposição, disponíveis para que o Espírito Santo ele venha nos envolver. A festa de ação de graças ao Senhor pela bênção de uma colheita farta dos cereais e frutos. Depois, para vós cantareis desde o dia seguinte ao sábado. Desde o dia seguinte ao sábado. Qual é o dia seguinte ao sábado? Domingo. Cantareis. Estou lendo o verso 15, tá? Desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Olha como tem coisa envolvida. Tem oferta, tem entrega, tem sacrifício, tem altar, tem movimento. Há muita coisa envolvida em Pentecoste, você.
Muitas das vezes a gente se prende ali, né, Pentecostes, de Atos dos Apóstolos, que vem um vento impetuoso como língua de fogo, mas tem muito mais coisa, tem movimento, tem entrega, tem oferta. Esses frutos da terra representavam todo o sustento das pessoas para o restante do ano. Isso os levaram a uma dependência total de Deus. Porque tinha uma época do ano que todos iam para o mesmo lugar oferecer ofertas, sacrifícios ao Senhor. Porque hoje em dia, o gasofilácio está aqui. Malaquias 3:10 nos orienta trazer todos os dias uma casa do tesouro. A 10ª parte. Mas lá no Antigo Testamento, o que acontece? Você levava a sua colheita. 3 anos, de 3 em 3 anos você ia lá, toda a sua colheita, você dizimava dessa colheita ao Senhor. E você ia para um lugar, Jerusalém, todos os povos vinham de todas as cidades, chegavam lá e faziam um movimento, existia um movimento de adoração, de louvores, de ofertar, de sacrifício. Por que os africanos, eles dizimam diferente da gente? Já como que os africanos dizimam? Eles, quando vêm aqui por o gasofilácio, eles não vêm que nem a gente, não. A gente vem cansado, quase não larga o dinheiro dentro. Os africanos, de vez em quando, eu fico vendo lá, e eles vêm cantando, dançando e tal, e vem, aí traz fruta, traz legume, e coloca no altar e dança na hora da entrega, aquele jeito deles dançarem lá, e todos com alegria, com felicidade, eles trazem com gosto. A gente hoje dizima cansado, pesado. E lá, no Velho Testamento, era assim que acontecia. Eles dizimavam das primícias, da agricultura, daquilo que eles plantavam. E isso os levava a ter uma dependência de Deus. Todo o sustento das pessoas para o restante do ano. Eles dizimavam, eles ofertavam, se sacrificavam com a colheita. Mas ali, quando eles apresentavam o Senhor, quando eles ofertavam o Senhor, eles saíam dali convictos que o restante do ano estava garantido para eles. Será que quando a gente vem até o altar, a gente vem convicto que o restante do mês, né? Olha lá, é o ano. Será que a gente, quando chega aqui, quando a gente oferece algo ao Senhor, quando a gente oferta algo ao Senhor, e ele não trazia fruta podre, legume que não deu certo na lavoura, não, eles traziam tudo bom e melhor. Será que quando nós trazemos quando a gente oferta algo para a igreja, a gente oferta um arroz, um feijão, a gente oferta legume, a gente oferta algo, será que a gente está trazendo o nosso melhor? E quando a gente entrega na casa do Senhor, será que a gente sai convicto que o restante do nosso mês está garantido no Senhor?
Olha que nós, hoje, é mais fácil, é um peixe. Eles eram anos. Eles sabiam, eles tinham a confiança que o sustento deles estava garantido durante o ano. Imagine o impacto de uma safra ruim em suas vidas. Imagine o impacto de uma safra ruim, de trabalho que não foi bem, ao mesmo. Ter um bom resultado no campo era o ideal, mas dependia de Deus. Ter um bom resultado no campo era o ideal, mas dependia de Deus, não era do trabalho, não era do boi trabalhando, não era do homem do campo que entendia. Não, o trabalho no campo dependia de Deus. E hoje, será que nós conseguimos depender de Deus no nosso trabalho, naquilo que nós fazemos, no nosso ganha-pão? Será que verdadeiramente eu confio que é Deus que faz com que eu prospere no meu trabalho, com que eu ganhe um pão de cada dia no meu trabalho? Ou eu me garanto, eu me agaranto no meu braço? Mas depender de Deus está associado ao trabalho do lavrador. Então dependia de Deus estar associado ao trabalho do lavrador. A fé do lavrador. O ideal é fazermos isto, mesmo que tenhamos um padrão financeiro bom e uma situação de vida confortável. O ideal é esse, mesmo que esteja tudo bem, né? Mas será que nós conseguimos estar alinhando o trabalho, o lavrador, a Deus? Deus quer e espera isso de nós. Deus quer isso, Ele espera isso de mim e de você. Que nós venhamos estar associados ao trabalho, à fé e Deus. E eu, quando dizimo, quando eu oferto, quando eu faço sacrifício, quando eu trago coisas para ofertar, seja alimento, seja roupa, seja material de construção, seja o que for, eu preciso ter fé e acreditar que Deus vai prover meu sustento. Tem vezes que a gente dá uma de doido, dá de maluco. De vez em quando dá uma de maluco. Tem vezes que eu vou lá no armário, eu pego tudinho que tem lá e só deixo lá umas 2 blusas. E tem vezes também que eu faço isso financeiramente. Financeiramente eu faço. E o bom que Deus não deixa. De repente você não vai conseguir ir almoçar fora, jantar fora, um lanche, você não. Mas no trivial lá Deus não deixa faltar. Às vezes Deus faz até assim, ó. Aí toca no coração de um varão, aí convida o pastor para lanchar fora. Pô, pastor, vem aqui chamar o senhor para jantar fora. Para lanchar fora. Deus entra com providência, irmão. Eu tenho que acreditar. A dependência, a gratidão, o reconhecimento que a bênção vem de Deus e não por mérito humano.
Irmão, você pode trabalhar muito. E a gente tem esse discurso: se eu não trabalhar, eu não como. Se eu não trabalhar. Mas se Deus não te der saúde, se Deus não manter o seu ponto de vida, se Deus não te manter de pé, se Deus não colocar pessoas do seu lado, se Deus não te dar uma visão, se Deus não te dar sabedoria, se Deus não te der inteligência. Então vimos a festa de ação de graça. Agora o segundo: Pentecostes é uma festa de gratidão a Deus por tantas bênçãos já recebidas em nossas vidas e também de alegria pelas bênçãos que o Senhor está nos entregando agora, nesta oportunidade. Irmãos, você e eu temos que agradecer. Por isso que Deus está te dando agora a oportunidade de estar aqui adorando, oportunidade de estar aqui na casa do Senhor, oportunidade de servi-lo, oportunidade de poder estar ali e estar servindo o capelinho do amor, e a oportunidade de estar aqui servindo na ornamentação do templo, na organização do templo, na arrumação do templo, na limpeza do templo. Olha a oportunidade que Deus está te dando de servir. Pentecostes é uma festa de gratidão, também de alegria. A gente, Deus promove muita festa para a gente celebrar. Eu lembro que Deus usou eu e a minha família, nós nos usou a minha família para ganhar um casal. Ele seguia outro segmento, outra religião. Eles não podiam celebrar aniversário, nada. Eles aceitaram Jesus e se converteram. E aí no primeiro aniversário deles, eu cheguei lá na casa deles com carne, com não sei o que, carvão. Ele olhou assim: vamos fazer um churrasco. Mas para quê? Vamos celebrar o teu aniversário. Um aniversário? Mas... E aí começou a chorar. Vamos fazer uma festa, celebrar a vida, celebrar seu aniversário. Deus te fez, Deus trouxe você ao mundo nessa data. Você tem que agradecer, a gente tem que se alegrar. Deus, Ele é um Deus de festa. Foi numa festa que Jesus fez o primeiro milagre acontecer. É alegria. 3. O tema da festa, compromisso de Pentecoste, é o da renovação. O tema do compromisso da festa de Pentecoste é renovação. Meus irmãos, se a gente olhar o Pentecoste e Atos dos Apóstolos, o que aconteceu ali foi algo tremendo. As pessoas saíram dali restauradas, renovadas. Foi algo que eles ainda não tinham vivido naquele tempo. E algo foi tão tremendo que quem não estava ali naquele momento, teve que acontecer situações para que pessoas fossem receber, para que pessoas recebessem o Espírito Santo. Depois dali tem citações. A notícia chegou em outras cidades, que os crentes, a crente em outras cidades que não puderam, não conseguiram chegar ali. E aí a gente vai vendo que eles foram alcançados pelo aquele mover do Pentecostes nas cidades a quais eles estavam, para ver a renovação que aconteceu.
Mas a gente vê que aconteceu dentro de um encontro, de uma reunião que já acontecia todo ano. Aí nós temos culto todo domingo, toda quarta-feira. Nós precisamos orar e pedir a Deus que Deus possa nos proporcionar um dia de sobrenatural em um encontro nosso. Porque lá era uma vez por ano. Vamos botar uma vez por semana, no domingo. Deus, ele não pegou do nada, não tinha ninguém, ele mandou vir todo mundo, não. Todos já iam para o mesmo lugar e ele pega aquele momento e ele faz um movimento. A gente vê aqui no Velho Testamento, aqui em Levítico 3, no 23, o tema é Pentecostes. Aí vem relatando tudo o que era feito, o que foi feito, né? Então, já era um encontro tradicional. Trazer os primeiros frutos e ter sua colheita abençoada e livre das pragas, dos gafanhotos e devoradores. Olha a importância. Ele levava os frutos dele, os primeiros frutos, levava. Aquela atitude, o que gerava? Gerava consequência. Qual era a consequência que gerava? É a colheita deles estarem livres dos gafanhotos, da destruição, dos devoradores. O que Deus fala lá em Malaquias 3:10? Fazei prova de mim. Se vocês fizerem prova de mim, sendo fiéis nos dízimos e nas ofertas, eu vou repreender o devorador. Olha lá, Levítico está falando que eles apresentando os primeiros frutos, ofertando, isso faria com que a colheita, que a lavoura deles fossem livres dos devoradores. Deus nos renova com o poder do seu Espírito. O milagre da colheita é uma demonstração do poder do Espírito Santo no livramento e na prosperidade. Eles ofertavam, eles ofereciam aquilo que era orientado eles a fazer. E eles iam lá todo ano para aquele encontro se encontrarem. É mais ou menos, a gente agora está adotando essa rotina de ir todo ano lá para São José dos Campos. Nós vamos no mês que vem de novo. Vamos lá, ficar quinta, sexta e sábado. Já vamos para lá reunir. E Deus vê que tem um povo ali, todo no mesmo propósito, numa reunião, todo mundo ali, e ele vem e derrama, e derrama, e derrama. Ah, pastor, ele só faz lá. Não, claro que não, se eu falar aqui, que sim, não. Mas eu sei que tem algo sobrenatural e Deus, ele gosta de fazer algo grande em encontros. Ele não fez em Pentecostes? Ele não fez um milagre na festa do casamento? Jesus, o primeiro milagre, ele faz uma festa. Ah, mas ele só faz milagre em festa? Não. Mas tem um mistério aí. Tem algo aí que nós precisamos nos atentar. Nós precisamos estar numa expectativa do céu. Para as nossas vidas, para os nossos encontros, para as nossas reuniões.
colheita de cereal, Shavuot, primícias, a festa da honra é uma festa de prosperidade. Levítico 23, do 15 ao 25. Todo o mover da festa das primícias está voltada a uma celebração específica a Deus. A festa das primícias está voltada a uma celebração específica a Deus. Se ligou, gente? Não é um culto, não é um culto simplesmente, não é uma celebração, é uma celebração específica, onde Deus olha aquilo lá, aquele mover lá, aquele povo lá, eles se reuniram especificamente para direcionar a adoração para Deus. Pois o homem do campo em tudo dependia do Senhor e do seu favor e misericórdia, para que se pudesse fazer uma colheita relevante. Olha o que está falando, o homem do campo, porque Deus, depois Jesus vem, ele prega, ele ensina através daquilo que era ser utilizado na época. Ele usa a agricultura, ele usa a pesca, ele usa o olheiro, o vaso do barro, ele usa tudo isso para instruir. Mas não é só o homem do campo. Ele quer usar o homem pedreiro, ele quer usar o homem padeiro, ele quer usar o homem médico, ele quer usar o homem enfermeiro, ele quer usar, seja qual for a profissão, ele quer que seja qual for a sua ocupação, que você dependa dele. Você dependa dele. Ao final da colheita do cereal, acontecia a festa com a entrega das primícias. Você passava o ano todo plantando. Quando você colhia, no final da colheita, era uma festa de gratidão a Deus. Senhor, obrigado pela tua provisão. Obrigado por o Senhor ter me dado condição de plantar, ou de colher, ou de dar sustento para a minha família, de dar sustento para aqueles que estão em volta de mim. E a gente trazendo para o dia de hoje, toda vez que eu recebesse era para me celebrar, para me festejar, para me direcionar um culto específico para Deus. E entregando, porque o homem do campo, ele sabia fazer isso muito bem. E o homem da cidade? Eu não sou do campo, pastor. Isso aí era antigamente. Eu estou falando Pentecoste, que fala de oferecer sacrifício, eram 2 carneiros, eram bodes, e olha que tinha uma orientação para os homens. Mas por que nós hoje temos dificuldade de seguir a orientação de Malaquias 3:10? De 1 Coríntios 2:9, dá com alegria. Não fazemos festa. Muitas festas na igreja elas só são feitas para arrecadar.
Nós vamos fazer uma festa aqui específica de gratidão a Deus. Agradecer pelos feitos dele, agradecer pela misericórdia dele, agradecer pelos meus filhos, agradecer pelos meus netos, agradecer pela minha família, agradecer pelo meu marido, pela minha esposa, agradecer pela minha igreja, agradecer e agradecer. Uma festa específica. E nós temos a dificuldade. Talvez não seja por isso que não tenha acontecido outros Pentecostes hoje. Já parou para pensar nisso? Cada homem do campo, dono da terra, que plantava na terra de Israel, depois da colheita, levava ao templo sagrado. Todo homem de Israel, depois da colheita, ele levava ao templo sagrado. O que você tem trago ao templo, meu irmão? Você só tem trago enfado e cansaço? O templo hoje em dia ele parece um lugar um depósito de estou isso, estou aquilo, estou com dor, estou isso. E parece que na igreja potencializa as coisas. Parece que aqui a dor fica mais intensa, o cansaço fica maior, parece que tudo fica em dobro na igreja. A gente passa lá fora 24 horas. Aí quando chega na igreja, entendeu? Aqui os homens do campo, depois da colheita, eles traziam tudo e entregavam no templo. Mais ou menos hoje, como é que é? Eu fico vendo, a gente faz lista da ação social, ninguém traz. A gente acha que vai facilitar, pega aqui que é para pelo menos ninguém traz. É mais ou menos hoje como se fosse: Maria vai casar, Miguel vai lá no mercado, faz as compras. Aí chega em casa, bota lá, ora tudo e tira lá a parte e traz para o templo. A família tal vai lá, faz as compras, vai lá, pega uma parte e traz para o templo. Hoje a gente tem que fazer um monte de mecanismo e ainda não dá certo. Será que isso só funcionava com o homem do campo? O homem da cidade? Não, o homem da cidade, não. O homem da cidade, não. O homem do campo, eles plantavam, o homem de Israel plantava. No final da colheita, eles traziam para o templo. Por quê? O templo era o responsável de acolher e direcionar para os mais pobres, para as viúvas, para os enfermos, para todos aqueles que... Uma semente de honra que era entregue ao sacerdote dos seus primeiros trigos, cevada, uvas, figos, romães, azeitonas e tâmaras que cresciam no campo. Tudo isso era plantado e eles entregavam no templo. Tudo isso eles plantavam e entregavam no templo. E o interessante é que a palavra fala que eles eram dependentes e eles colocavam tudo na conta de Deus. E Deus dava provisão para eles durante o ano, não faltava nada. Nada. Não faltava nada. Com a festa das primícias, os frutos da terra se agradecem a Deus. Né? Com a festa das primícias dos frutos da terra, se agradece a Deus a terra prometida e a sua primeira colheita do ano em questão. No caso de Israel, é da cevada. E se roga a Deus para abençoar também
a principal colheita que se aproxima a do trigo. Então tinha as colheitas da cevada, do trigo, e a principal colheita era do trigo. Era a principal. Porque o trigo, né, ele tinha muitas funções. Muitas funções. Entendida a motivação histórica dessa festa, vamos agora buscar a compreensão do que significa, ou melhor, do seu significado espiritual para me encerrar. Sabemos que toda semente plantada tem que morrer para depois ressuscitar, gerando seus frutos. O mesmo aconteceu com Jesus. Jesus foi uma semente que precisou morrer para depois germinar e dar frutos que somos nós. Nós somos os frutos da semente que morreu, que foi Jesus Cristo. Ele plantou a maravilhosa semente da palavra de Deus, que só pôde germinar em nós após a morte e ressurreição. A palavra de Deus, ela só pôde germinar em nós após a morte de Jesus e ressurreição. Que se essa semente não morresse, que é Jesus Cristo, e ela não ressuscitasse, nós não estaríamos aqui. E Jesus sabia que sua morte e ressurreição seriam necessárias para produzir em nós esses efeitos desejados. Jesus Cristo sabia que ele tinha que morrer para produzir esse efeito em nós. Vemos essa presciência de Jesus por suas palavras na passagem de João 12, 23. Se alguém achar aí para mim, João 12, 23. E Jesus respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. A hora que o Filho do Homem há de ser glorificado. Olha só como é que a glorificação de Jesus ela vem. Ele precisa morrer e ressuscitar. E aí vem nós os frutos. Porque depois Deus fala que nós somos a coroa. Ou melhor, nós somos a pedra da coroa dele. E ele nos coloca em lugar de honra. E para a gente finalizando, Jesus Cristo, ao ressuscitar dos mortos, foi feito a primícia daqueles que ressuscitarão por suas vidas de fé e crença no Filho do Homem para seguir com Ele. Por ocasião de sua volta, encontramos sobre isso lá em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, 20. Quem achar primeiro que eu pode ler, do 20 ao 23. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Cristo, as primícias. Nós vemos lá que era ofertado, lá no Pentecostes, que a gente viu lá em Levítico, capítulo 23, eram as primícias. O que era colheita, chegou o tempo da colheita, eles imediatamente iam ofertar no templo. Nós
nós temos que ofertar, que dizimar nossas primícias, não aquilo que nós deixamos para trás. Porque quando eu deixo para trás para ofertar, para entregar, eu corro o risco de não conseguir, porque quando eu for lá atrás pegar o que eu deixei para trás, já não vai existir mais. As primícias eram entregues, era feita uma festa das primícias. E o que acontece? Jesus, Deus, Espírito Santo, escolhe o momento que todos estavam entregando as primícias para fazer o movimento do Pentecostes. As primícias é o primeiro, é aquilo. Tem gente que vai tirando o primeiro, vai fazendo o que tem que fazer com o primeiro e vai deixando para entregar o último. Quando chega lá já não tem mais, não tem, acabou. Vemos que o tema da festa das primícias e dos frutos é um só. Em ambos, seu significado histórico e espiritual, a ressurreição. Entre essa festa e a próxima, por todo o período dos 50 dias, plantamos nossas sementes de coração ao Pai, ou melhor, de oração ao Pai. O período até acontecer o Pentecoste, precisamos plantar uma semente de oração a Jesus, ao Pai. E é assim que aconteceu. No período de 50 dias foi plantado uma semente de oração. E é isso que nós estamos vivenciando agora. Nós estamos no período de plantar em oração, nós estamos orando. E vai chegar no dia 24. E nós estaremos lá todos reunidos, esperando o Senhor fazer um grande movimento no nosso meio, em nossas vidas, em nossas famílias, em nossos trabalhos. Oh Deus, para alcançarmos a grande colheita das bênçãos que o Senhor derrama sobre nós no Pentecoste. O Pentecoste não foi porque Deus achou legal, não, Ele derramou o Pentecoste para que nós pudéssemos alcançar a colheita das bênçãos sobre nossas vidas. Você tem que captar. O significado espiritual de Pentecostes é muito rico. Houve um ano, o da morte e ressurreição do Senhor Jesus, que tornou a festa de Pentecoste muito especial para nós cristãos. Teve o ano da morte e da ressurreição, que tornou a festa de Pentecostes muito especial. A festa já era a primícia, já era uma festa que eu falei aqui, uma festa específica. E aí teve um ano que essa festa se tornou muito mais especial com o advento do Pentecoste. Senhor, meus irmãos, essa festa é muito especial para nós cristãos. Nós precisamos revivê-la, nós precisamos festejar, celebrar aquilo que Deus fez, quer continuar fazendo. Ele tem muito mais para fazer. Foi quando se deu, como Jesus havia anunciado, em Atos capítulo 1, verso 4, a descida do Espírito Santo de Deus, relatada em Atos capítulo 2, do 1 ao 4, como um vento impetuoso, como um revestimento de poder sobre os crentes. Revestimento de poder sobre os crentes, passando a constituir morada em seus corpos.
ali o Espírito Santo vem e começa a habitar. Faz os nossos corpos de nós a habitação do Espírito Santo. Isso é muito especial, meus irmãos. Isso não é qualquer coisa, isso não é qualquer... a palavra fala lá atrás, Levítico 23, de um movimento, que Deus ele fez um movimento através do sacrifício, das entregas, de bode, de carneiro, de ovelha. Este batismo com o fogo do Espírito continua disponível para todos os que creem em Deus e o buscarem através de Jesus o único caminho que leva até Ele. É o único caminho que leva até Deus. É o único. O batismo no Espírito Santo nos renova e nos fortalece contra o pecado, conferindo-nos uma maior santificação pessoal e preparando-nos para a grande comissão de evangelização que Jesus nos outorgou. Levítico 23, do 15 ao 21, temos um comando de Deus. Lá em Levítico é um comando de Deus para estarmos nesta festa. Deus está dando comando para mim e para você, para a igreja, para nós estarmos nessa festa. Essa festa que precisa ser específica para Ele. Essa festa onde nós vamos levar as nossas primícias, nós vamos oferecer, fazer ofertas das primícias, acreditando e crendo que Ele vai prover o nosso amanhã. Ele vai prover o nosso amanhã. Ele vai entrar com providência no meu amanhã, no seu amanhã. Que venha essas bênçãos sobre nós, sobre você e sua casa, nesta colheita até a próxima. O espaço de uma colheita até a outra, você não vai passar dificuldade, você não vai ter necessidades. Que Deus te abençoe. Vamos cantar, adorar, vamos encerrar o culto nessa noite, espaço de fé. Nessa quarta-feira, dia 13 de maio, quarta da família, mês de maio, Pentecoste, festa da família, que ali não ia só o homem, ele ia da família toda, para oferecer. E eu nessa noite, eu quero oferecer aquilo que Deus quer que eu ofereça a Ele. Primeiramente a minha vida, depois a família, minha família. Quero oferecer a igreja. Eu quero que tudo isso venha a ser uma oferta específica para Deus essa noite. Que o Pentecoste ele foi derramado na nossa vida para que nós tivéssemos bênção, para que nós se apropriássemos da bênção. Que a nossa colheita hoje são bênçãos, são misericórdias, são graças. É graça. Essa é a colheita. Mas o Senhor quer que você faça uma entrega, que celebre, que faça uma festa específica para Ele. Vamos louvar, para a gente orar, para a gente encerrar tudo nessa noite. Oh Deus. Quando eu olho para o céu, eu confesso fica tão difícil. Oh Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pentecoste, a festa da família. Oh Deus. Quando eu olho para as tuas promessas, Oh Jesus. acredito vai valer a pena esperar. Oh Senhor.
é um Deus de obra completa. Deus não faz nada pela metade. fazer cumprir na hora certa. Não vou temer. O projeto vem de quem não erra. Oh Deus, Vai fazer cumprir na hora certa. eu quero enfatizar aqui o 16 e o 17. Até ao dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Ao 17 fala o seguinte: das vossas habitações trareis 2 pães de movimento. 2 pães de movimento. De suas dízimas de farinha serão levedados, se cozerão, primícias são ao Senhor. Primícias são a Deus. Oh Deus, em nome de Jesus. Eu vou viver A totalidade. a totalidade da promessa. Porque ela vai trazer um revestimento de poder sobre a vida dos crentes, sobre a tua vida, sobre a vida da igreja, sobre a tua família, sobre a tua casa. Oh Deus, Vou beber. O projeto vem de quem não erra. O Deus das completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que não prometo falhar. em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Santo, santo, santo. Sei que tu prometo falhar. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Oh Jesus, obrigado Deus por esta noite. Oh Deus. Em nome de Jesus. Aquele encontro lá em Israel nunca mais foi o mesmo. Ele já se reunia, já era tradição. Festa das primícias, o encontro do festa do fruto. Mas naquele dia que desceu o Pentecostes, que o Espírito Santo passou a habitar em cada um ali, nunca mais eles foram o mesmo. Nunca mais. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, bendizer o teu santo nome nesta noite, te agradecer, porque nós estamos aqui vivenciando um pouquinho daquilo que aconteceu lá, naquele encontro que acontecia em Israel, desde lá do Velho Testamento. E o Senhor, ó Deus, ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 1 ao 4, que o Espírito Santo desce como um vento impetuoso, ó Deus, como língua de fogo. E ali aconteceu o sobrenatural naquele evento, naquela festa, naquele encontro. Aprove o Senhor fazer ali naquele momento, naquele lugar. Ó Deus,
Se não for pedir muito, não for muita ousadia, Senhor, que o Senhor possa nos privilegiar, Deus, com um movimento desse em nossas vidas nos dias de hoje, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, possa nos fazer, neste tempo, estarmos, ó Deus, plantando com o nosso coração em oração. Ó Deus, nesse tempo, nesse período, a qual nós vamos reviver, no dia 24, ali na Igreja Matriz, o Pentecostes. Ó Deus, nós temos buscado, Deus, o Teu manifestar, a Tua presença, porque nós não nos contentamos só com o culto, nós não nos contentamos só com encontros, nós não nos contentamos só com as simples ofertas, mas a oferta das primícias. Nós, ó Deus, queremos promover uma festa específica para o Senhor, para que o Senhor possa olhar para nós e nos ver dignos de receber o poder do alto vindo sobre nossas vidas. Ó Deus, aquele poder que nos faz nos movimentar, que nos faz avançar, que nos faz crescer, que nos faz alcançar vidas, que nos faz, ó Deus, sermos ousados. Ó Deus, nós estamos buscando em oração. Ó Deus, que nós, Senhor, venhamos ser alcançados pela Sua misericórdia, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Sua benignidade. Ó Deus, com um propósito, com um objetivo, Senhor, de nós sermos envolvidos no movimento do céu. No movimento do céu. Nós não queremos mais ficar esperando anjos chacoalhando a água. Nós não queremos mais mendigar bênçãos, milagres. Nós queremos, ó Deus, algo que venha diretamente do céu, diretamente do Teu trono, ó Deus, para nossas vidas, para nos fazer mudar, para nos fazer, ó Deus, que nós devemos ser homens segundo o Teu coração, Senhor. Oh Deus, nós não queremos mais viver essa vida cristã de água com açúcar. Nós queremos, ó Deus, nos aprofundar, sim. Nós queremos que o Senhor faça conosco como o Senhor fez com Ezequias, Senhor. Oh Senhor, onde o Senhor propôs para ele ir até onde a água batesse no tornozelo, e foi avançando, e ele caminhava, e a água batia no joelho, ele caminhava, ó Deus, no quadril, ele caminhava no tronco, ele caminhava no pescoço, até que o Senhor falou para ele mergulhar. Oh Deus, que nós devemos confiar no Senhor, de tal maneira, Deus, que nós devemos mergulhar e deixar que o Senhor, ó Deus, nos faça, ó Deus, movimentar nas águas. Oh Deus, que nós, ó Deus, venhamos deixar a nossa autoconfiança de lado, que nós venhamos confiar, depender, que nós venhamos entender que tudo que temos, tudo que somos, tudo que conquistamos, tudo que alcançamos, foi o Senhor que fez, foi o Senhor que realizou, foi o Senhor que deu. Ah, Pai, nos ajuda, Senhor, abrir mão, nos
nos ajuda, Senhor, a ofertar as primícias. Oh Deus, nos ajuda a ofertar com alegria, com cântico, com júbilos, com dança. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, eu quero viver o Pentecoste hoje. Eu quero, Senhor, viver o Pentecoste nos dias de hoje. Eu não sei como será, mas eu quero buscar isso para a minha vida. Eu quero buscar isso para a tua igreja. Eu quero buscar isso para os meus irmãos. Ah, Deus. Ah, Senhor. A vida daqueles homens lá em Israel nunca mais foram a mesma depois desse mover sobrenatural do Senhor. Ah, Deus, nos permita, em nome de Jesus, em nome de Jesus, com o amor de Deus Pai e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e amáveis consolações do Espírito Santo de Deus se façam presentes em todo Israel, e no Israel de Deus lá de trás, que viveu o seu Pentecoste, e se façam presentes também em todo Israel de hoje, que é a sua igreja, e todos possam dizer amém. Amém.